Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Bem, eu vou pedir para vocês, é claro, se inscrever no canal, deixar os seus comentários, o like e, claro, compartilhar muito, pessoal. É sempre muito importante. Hoje nós teremos um convidado que vai trazer um tema muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá para mais um episódio do 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e eu espero que vocês estejam tendo um bom começo de semana e que essa semana traga muitas coisas boas para vocês. Bom, hoje nós temos um convidado que já esteve aqui com a gente, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre a vida dele, um pouco mais a trajetória espiritual dele, eu vou indicar para vocês assistirem o episódio completo dele, que já faz boas temporadas, né? Foi logo lá no começo do nosso programa, então vai estar, acho que nas indicações, em algum lugar a gente coloca aqui para vocês terem acesso, mas eu estou falando do Thiago Abramson. Mas para quem chegou no vídeo só hoje, não assistiu os antigos, ele vai se apresentar então para vocês agora. Thiago, você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Claro. Bom, eu sou o Thiago Abramson, eu sou historiador, eu sou apaixonado por temas ligados à religiosidade e hoje a gente veio aqui para falar sobre misticismo, sobre a experiência mística de alguns santos católicos, né? E por que são santos e qual foi esse tipo de experiência. Então hoje é um dia bem legal. Muito bem. Já que eu disse logo de pronto que o Thiago ia falar sobre um tema muito interessante e afinal de contas, né? O tema é um tema muito instigante, que fala sobre a questão mística e especificamente sobre algumas histórias de mulheres, né? E um personagem masculino, né? Uhum. Que pelo viés da Igreja Católica e pela fé católica são santos. Sim. Né? E dentre as que você vai falar, nós temos uma figura que também é a figura de Guadalupe. Sim. Que é uma manifestação aqui da América Latina, né? de Nossa Senhora, né? Que seria as várias manifestações que nós temos. E por que nós podemos dizer, né, que compõe esse lado místico da fé? Então, acho que é por aí que a gente começa. Né? Quando a gente fala sobre esse termo místico, e qual que é o significado de ser místico, né? O que é mística? Porque a gente sempre vê aí na grande mídia algo místico como algo oculto, como algo que é misterioso. Quando, na verdade, a palavra mística ela remete a uma busca íntima com Deus. Então, de alguma forma, essas pessoas que a gente vai citar aqui hoje, né? Dentre elas Guadalupe, dentre elas, na verdade, o indígena que teve contato com Nossa Senhora de Guadalupe, né? Santa Teresa d'Ávila, Joana d'Arc e São Francisco de Assis, eles tiveram, por alguma razão, um contato de intimidade com Deus. E conseguiram uma experiência com ele, com o Criador, de forma muito, muito profunda. E a ideia de santo, ou de santificar, a Igreja Católica entende que é santo qualquer ser humano, homem ou mulher, que conseguiu essa experiência e que produziu milagres. Através dessa experiência mística, conseguiu produzir milagres. Então, hoje o Vaticano fala, olha, a gente consegue comprovar alguns milagres e existe um elemento muito profundo para conseguir descobrir se esses caras fizeram ou não isso, investigação. Mas eles conseguiram esses milagres porque tiveram esse contato místico com Deus. Ou seja, de que encontraram dentro deles Deus. Eu não sei por onde você quer começar, mas se a gente falar, por exemplo, da própria figura de Joana d'Arc, Joana d'Arc é uma figura absurdamente interessante, porque era uma menina... Né? A gente tenta imaginar como é que era lá no século XV na França. A França estava vivendo num contexto de guerra contra a Inglaterra, né? Que é a Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos. Ela durou acho que 116 anos, né? 1337 a 1453. E os franceses, os ingleses diziam que queriam domínio territorial francês e essa disputa. E havia um problema do rei que não conseguia ter filhos. O fato é que, para a gente focar na figura dessa menina, ela tinha lá seus 16 anos, ela falou, não, eu recebi uma mensagem
eu tive uma experiência com... Ela dizia que teve contato com 3 santos católicos. Santa Catarina, eu não vou lembrar da segunda, e de São Miguel Arcanjo. Foram 3, ela tinha contato, que ela dizia que tinha contato com esses 3 santos católicos, ou 3 figuras, um anjo, um arcanjo e 2 santas católicas, que falavam para essa menina de 16 anos pegar uma espada e liderar o exército francês e coroar Carlos VII. Loucura, né? Que loucura, né? Porque ele não conseguia se coroar porque os ingleses estavam tomando Paris. Então ela falou que ela vivia numa região da França de Domremy, que é uma região absurdamente rural, distante. E ela corta o cabelo, coloca a roupa de homem, porque ela falava que era não era tão perigoso chegar até onde o rei estava. Você vê que era uma menina com 16 anos pensando, cara, se eu pegar um caminho aqui vestida de mulher, eu não vou conseguir chegar e vai passar por todos os abusos que a mulher passa até hoje, né? E ela chega lá e ela fala... E o rei, sabendo que ela vinha, o Carlos VII, ele se veste de mendigo. Olha que história louca, né? E dizem que o rei é outro. E quando ela chegou no castelo, ela não foi até o dito rei. Ela olhou para Carlos VII, que estava vestido de mendigo. Tem um quadro que mostra isso, né? E ela falou, eu vim aqui em nome de São Miguel Arcanjo, de Santa Catarina, dessa terceira santa, não vou lembrar o nome dela, para liderar a França contra a Inglaterra. Imagina isso. Você imagina que loucura, né? Diz que ela falou ali de uma forma tão profunda que o rei... E, na verdade, as pessoas começaram a ficar espantadas e aplaudiram. E o rei entendeu que aquilo ali era uma chance, um sinal de né? Deus, que aquela mulher, aquela menina conseguiria ter apoio social para poder levar esse exército. E ele fala, então vai liderar, vai à frente de uma parte do meu exército. Quando ela chegou próxima a Paris, de fato, as pessoas estavam esperando ela. E ela recebia, ela escutava instruções de como é que ela devia liderar esse exército francês. E ela faz, e o exército francês passa a vencer. O que é uma loucura. Sim. Aí, a questão o que é essa experiência de escutar um espírito ou espíritos e conseguir agir dessa forma e as coisas serem transformadas, né? Eu acho que é um ponto que a gente pode conversar aqui nesse sentido. Quer dizer, como é que uma menina consegue convencer, no século XV, você é historiador, Marcelo, sabe, a mentalidade medieval, por como isso é possível, né? Não, pela racionalidade não é, né? Não é possível. Se você racionalizar, não há sentido. Não tem como. Não tem como uma menina de um corpo franzino né, assumir um exército na frente de homens sabiam que ela era mulher, né, e tal. Só que ela provou isso com algumas vitórias, né, vitórias que não teria condição de vencê-las, algumas batalhas, e a gente viu que o resultado aconteceu. Né? Então, aí torna o fato mais sobrenatural, né? Porque acontece, e ela vence essas batalhas e consegue coroar, fazer com que o rei tivesse segurança para ser coroado. Ele é coroado, o Carlos VII, e o Carlos VII, quando é coroado, eu acho que eles foram coroados próximo a Paris, foi coroado próximo a Paris. E o rei falou na coroação, o que nos resta é tomar Paris. E na igreja ela falou, olha, eu cumpri a minha missão, que era coroar você. E o rei pediu, tem mais uma missão para você. Ela não queria ir, no final foi a Paris, toma uma flechada em Paris, e o exército acaba recuando, e ela acaba sendo capturada pelos Borgonhões, que vendem ela para a Inglaterra. E na Inglaterra ela é julgada por crimes de fé. Porque eles falaram, bom, você escutou espírito, então você é uma bruxa. E começaram a questioná-la, ela ficou presa com 5 homens na frente da cela dela, que começaram a abusar dela sexualmente, né? Ela tentou se suicidar dentro da cela,
E acabou por ser queimada viva como bruxa, né? Tem o processo dela, né? Da Inquisição. É muito interessante esse documento porque ela conversa ali, ela tem uma conversa com Deus, né? E com esses espíritos, né? Do porquê tá ali, do porquê que permitiram que ela estivesse ali. E aí entra toda uma lógica de compreensão católica do porquê você tem que passar por isso para mostrar para a humanidade o poder e a força de Deus e a partir disso, né? Essa menina, ela foi morta pela Inquisição e é canonizada quase 200 anos depois. Sim. Né? Você tem estátuas dela. Eu acho que é a única mulher que possui uma estátua como heroína no território europeu. Né? Ela tá... E isso na época da Idade Média, né? A estátua foi feita ali durante a Idade Média. Então, é uma história muito maluca dessa experiência profundamente íntima e de uma convicção sobrenatural. Ou ela tem uma convicção sobrenatural em algo, com 16 anos, ela era analfabeta, quem redigia a carta, ela ditava as cartas e as pessoas escreviam a carta e ela enviava para Carlos VII para falar como é que estavam os combates. Como é que uma menina dessa tem um insight desse e escuta e à frente de um exército lidera e de fato coroa um rei? É uma história... É incrível. Incrível, né? É incrível. Eu acho que quando a gente pensa em Joana Dark, acho que tem duas principais obras que trazem muito essa história de uma forma muito legal. A primeira é do Mark Twain, que acho que é a mais clássica de todas, esse né? eu li, é incrível. E pra quem gosta de literatura, sabe quem é Mark Twain, né? Ele é um dos maiores nomes da literatura estadunidense. O cara escreveu Huckleberry Finn, Tom Sawyer e por aí vai. Mas tem outro muito interessante, que ele é bem mais recente, que é da Catherine J. Chen. E ela escreveu o livro também de uma forma muito legal, porque ela traz a perspectiva do fato dela ser uma mulher naquela época, sabe? Tanto é que eu acho que são duas leituras muito complementares. Porque a do Mark Twain, ele vai explorar mais essa questão da espiritualidade, o processo dela, às vezes, de alucinações que ela tinha. Porque teve um período que ela ficou muito doente, né? E falavam que ela não conseguia sair da cama, ela tinha febres, assim, absurdas. E ela tinha umas visões nesses momentos. Esse outro livro da Catherine, ele é um pouco menos focado nessa parte, mas ele foca muito no processo político dela ser uma mulher. Então é muito interessante, porque mostra ela indo para as batalhas, como ela conseguia fazer com que os soldados na época confiassem nela. Porque se você for pensar, cara, a gente tava falando de uma mulher que tava liderando um exército numa época que a mulher não tinha direito nem a falar direito, sabe? E ela tava na frente, as pessoas respeitavam, seguiam as ordens dela. E mostra também uma questão, o quanto ela foi afastada dessa questão da igreja, porque eles também tinham um pé atrás em relação a ela. Eles usavam ela, essa imagem que tava ganhando muita força, porque o povo via nela como uma heroína. O grande parte do apoio que ela teve veio das cidades que ela passava e as pessoas viam quem ela era, viam a imagem e a força que ela tinha e começavam a apoiar. Só que a Igreja Católica não ia aceitar fácil isso, né? Enquanto ela estava sendo útil por eles lutaram por ela. Inclusive, durante o período da Inquisição, ninguém fez nada para ajudar ela. O próprio Carlos VII não fez nada. Não fez absolutamente porque nada. Porque ele foi coroado e ele ficou na dele, né? Ele não fez nada. Ou com medo de perder da Inglaterra... Ou ela cumpriu a função dela e acabou usando ela, né? Exatamente. Exatamente. Quando ela não foi útil, eles deixaram ela literalmente para ser queimada viva. Agora, você falou uma coisa interessante, porque se a gente pegar nessa história... na verdade, eu não havia pensado nisso, mas em 3 personagens que a gente vai falar hoje, a gente tem uma passagem de extrema dor ou doença que leva a essa experiência com Deus. E aí... É importante que a gente entenda que para o cristianismo, ou pelo menos para o cristianismo medieval, a dor é um caminho para alcançar Cristo. Porque, de certa forma, se eu repetir aquilo que Cristo sofreu na cruz, que significa a negação do corpo, né? Eu nego o meu corpo e eu exacerbo o meu espírito. E essa é a raiz, por exemplo, do porquê que as pessoas fazem essas peregrinações de 800 mil quilômetros, 600, 700 quilômetros, como é de Santiago de Compostela. Sim, ou até pagar promessa ou pagar promessa aqui em Aparecida, que é um perigo aquilo. Mas por que as pessoas vão para lá? Por que elas têm que sofrer com os pés cheios de bolhas, o sol, o perigo do trânsito, de ser atropelado? Então, a ideia de que eu tenho que, pela dor,
conseguir exacerbar o meu espírito. Se eu sofrer como Jesus, isso também está na origem daqueles caras que se automutilam, autoflagelo, que é um elemento vivo no território europeu até hoje. Sim. Não é uma fé morta. Isso existe, né? E de alguma forma, esse pensamento, ele é trazido aqui para a América quando os europeus colonizam a América e estabelecem a ideia de que dor é uma forma de elevação. Então, se você trabalha como escravo ou escravizado e você sofre, esse é um caminho de evolução, de elevação, né? O seu trabalho, apesar de fazer você sofrer, é um caminho de elevação, né? Mas é interessante como a dor está presente nesses caminhos de elevação espiritual. Tanto em Joana d'Arc como Teresa d'Ávila. Ela era uma mulher muito doente, né? Muito doente. Ela ficou doente e em vários desses momentos ela teve os seus êxtases, né? Em relação a isso. Sim. É incrível, né? Eu acho que é um perfil que, apesar da gente discutir dentro da Igreja Católica, né? Porque são pessoas que têm toda uma importância dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, mas a gente vê isso em outras religiões também, sim. com outros personagens, né? Com outros homens e mulheres, que é essa experiência profunda com Deus. Sim. Né? E Dávila? Santa Teresa d'Ávila, eu acho que, para mim, é a mais interessante de todas. Porque Santa Teresa d'Ávila era uma freira espanhola, filha de um comerciante. A mãe, eu acho que a mãe era religiosa, né? Não sei se a mãe era... Mas a mãe era uma mulher também religiosa, mas não lembro... Acho que não sei o que trabalhava. E ela entra para o convento das Carmelitas com 20 anos de idade. E essa mulher começa a ter experiências que ela chamava de experiências de grande profundidade com Deus e que ela tinha manifestações físicas disso. Quando você pega os escritos da época, eles falam que essa mulher em êxtase, que ela chamava, né? Tem até aquela obra daquele escultor romano, que é feito no mármore, Giorgio... eu tô captando, tô chamado Êxtase de Santa Teresa, que tem um anjo com uma seta, né? Com uma flecha. Sim, que aí que ela descreve como foi isso, né? Que ele acertava o coração dela. Sim. E os escritos falavam que ela levitava. E são freiras que escrevem isso. Isso. Que essa mulher tinha experiências, que ela pedia para que essas experiências, quando ela começava a sentir isso, ela pedia para se recolher. E algumas mulheres ficavam com ela para segurá-la, para mantê-la. E ela levitava, saía do chão, tinha sensações físicas. E a Santa Teresa d'Ávila, ela é considerada pela Igreja Católica como uma grande doutora. Doutora no sentido do conhecimento, né? E a ideia de ter um corpo incorrupto. Acho que você viu isso, né, Ana? Quando você esteve lá, isso. né? É um corpo que... O corpo de Santa Teresa não se desfaz. Tanto é que lá tem... só voltando à estátua de Bernini. Bernini, isso. Isso, que é linda também, né? Isso. Mas... Tá em Roma, né? Isso. E aí tem... Não, ela, assim, quando você vai nessas igrejas, eles têm muito relicário, né? E um dos relicários dela é um dedo, que tá lá. Assim, eu acho bizarro, assim. Eu sei que tem toda a questão da importância do relicário, mas eu acho um negócio muito bizarro, essas relíquias da igreja. Mas tem o dedo dela e tá, tipo, todo exposto, um negócio de ouro e tal. Sim. E tem o anel que ela usava e tal. Mas fala que o corpo dela nunca entrou em decomposição. Nunca entrou em decomposição, Não, e ela tinha ela ficou muito doente, né? Na verdade, ela pegou uma doença que para nós aqui é comum, aqui do norte, que é malária. Ela teve malária, né? Ela sofreu muito, quase morreu. Acho que a mãe morreu ainda quando ela era jovem, né? Pouco antes de entrar para o convento. E as experiências de Santa Teresa são muito profundas. Existe um livro, eu sei que aqui vocês falam muito de livros, né? Tem um livro chamado O Castelo Interior. Moradas, acho que no Brasil vem com Moradas, o Castelo Interior. Que Santa Teresa d'Ávila fala sobre como chegar a Deus através dessa intimidade, seguindo determinados caminhos. E ela cita durante esse livro 7 caminhos. E aí ela compara a ideia de Deus dentro de si, então a ideia de que Deus está dentro de cada um de nós, e que é possível acessar como uma espécie, quem acessa um castelo, que observa a porta, caminha pelas suas salas, até chegar ao centro desse castelo, que seria exatamente a morada de Deus.
Mas é uma coisa muito interessante porque a ideia de que Deus está dentro de nós, né? A gente está falando de uma mulher no século XVI, falando isso em tempo de Inquisição Espanhola. Que foi uma das mais cruéis. Que foi uma das mais cruéis, que veio para a América. Falando que Deus habita dentro de cada um de nós e que é possível acessar esse Deus. E que ela acessa esse Deus através do êxtase. E ela foi investigada pela Inquisição. Muitas vezes, né? Porque eles falam, como assim? Que negócio de êxtase? Porque se você pegar essa obra aí, do Bernini, existe uma interpretação dessa obra que é como se Santa Teresa estivesse num êxtase sexual. Que a imagem é sensual. E que não estaria errado, porque se ela está em contato com Deus, que é a própria ideia de criação, sexo, criação, são interpretações da própria obra do cara. Então a Inquisição espanhola falou, que tipo de experiência essa mulher tem? Que tipo de experiência ela tem que ela tem contato com Deus e entre êxtase? E dizem que levita. Né? Então, é muito maluco isso. Sim. Fora que muita das obras dela foi completamente perdida, né? Porque ela era sempre indicada a queimar. E por medo, a maior parte dos textos dela era queimado. Então, imagina a quantidade de textos que a gente não teria dela, ou coisas que ela estudou, coisas que ela vivenciou, que foram perdidas porque ela era obrigada a queimar. Porque as pessoas, de fato, investigavam ela. Porque ela era muito fora do padrão que se tinha das carmelitas na época, né? E eu tava relendo... Hoje, antes de vir para cá, eu tenho esse livro, o Moradas, né? O Castelo Interior. E eu lembrei que eu tenho várias anotações do meu livro. Eu li há muito tempo atrás. E uma das anotações que eu fiz, eu acho que eu li esse livro há mais de 10 anos. Porque ela fala assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer quando você dá de cara com esse castelo, como é que você entra nesse castelo? É tudo linguagem católica e medieval. Ela fala, olha, a porta de entrada é a oração. Então, são símbolos que ela usa e ela é muito pedagógica, inclusive. Então, a porta de entrada é a oração. O segundo é o reconhecimento de si. E eu fiz uma anotação, eu falei, cara, o que essa mulher está fazendo no século XVI é tipo uma análise psicológica. O que o Freud vai fazer, sei lá no século XX, de você se olhar e se enxergar. E o terceiro passo é o reconhecimento dos seus erros. É claro que ela fala pecado. Mas o que é uma terapia a não ser você se enxergar e você retificar os seus erros de alguma forma, né? E olhar para si. Né? Então, é engraçado porque a experiência mística de Santa Teresa d'Ávila propõe um olhar para dentro de cada um de nós. Então, se Deus habita dentro de nós, Deus não está fora. Então, quando se fala Pai Nosso que está no céu... Ele não está no céu. Ele está lá também, mas ele está antes do céu, dentro de mim. Isso é muito revolucionário. Sim. Eu estou falando de uma mulher do século XVI. Sim. Então, isso é muito, muito maluco, né? Tem um filme, eu emendo uma coisa na outra. Continuando. Tem um filme chamado... É um filme antigo, já chamado Stigmata. Nossa, esse é um clássico, né? Interessantíssimo. Esse filme, ele fala sobre foi logo quando descobriram os evangelhos apócrifos, que são aqueles que não estão dentro do texto bíblico. Tá. E o filme se baseia no evangelho de Tomé, em que Jesus supostamente teria dito a Tomé que... Se você quer me encontrar, basta você levantar uma pedra e eu lá estarei. Chacoalhe uma folha e você vai me encontrar. Então, supostamente, Jesus está dizendo que não é preciso ter um templo. Então, se não precisa ter um templo, o templo é em todo lugar. O templo sou eu. Então, de certa forma, Santa Teresa d'Ávila está reproduzindo uma informação que supostamente o próprio Cristo já havia dito. Sim. De que não é necessário nada disso. Né? Então, se a gente olhar para Jesus, ele é uma figura muito diferente daquilo que a gente enxerga, né? Hoje. E hoje é um ponto de peregrinação. Sim. Eu tive... Conta pra gente. Eu tive o privilégio de poder conhecer a cidade, né, de Ávila. Inclusive,
Tem vídeo aqui no canal, pelo Lugares que Impactam. Tem quase 100% de certeza que a gente gravou um vídeo lá. Tem. Ah, então tem, com certeza. Tem um vídeo aqui que a gente conta um pouco de como foi visitar essa cidade. Ela é uma das únicas cidades medievais ainda muradas que sobrou na Espanha. Então, ela de fato é uma cidade que você passa por vários muros, assim. Até a alegoria que ela criava do castelo, né? A muralha interior, né? Tem muito a ver com o que ela via ali, né? E, cara, a gente visitou, assim, é uma cidade muito legal. Ela tem toda essa estética medieval 100% preservada. Tem as igrejas principais, assim, tanto aonde ela ficava. Na igreja que ela morava, tem o espaço que eles reservaram com as coisas que era do quarto dela. Isso é muito legal. Eles fizeram, tipo, uma exposição que tem a cama dela, que é onde ela escrevia. Simples, né? Eu já vi as fotos, mas muito é muito simples, né? Muito simples. Tipo, super pequenininho. Ela tinha um baú, a mesinha onde ela escrevia os livros... E era ali que ela ficava, né? E assim, até tem um contraponto muito grande com a igreja principal da cidade, porque é uma das igrejas mais luxuosas, assim, sabe? Com um monte de ouro, umas esculturas lindas e tal. E aquela, de fato, onde ela ficava, é muito mais simples, sabe? Só que atrai muito mais gente. Você vê muito mais gente querendo ir na mais simples, querendo ver onde ela ficava. Do que naquela cheia de ouro, né? Do que na cheia de ouro e tal. Então, é uma cidade muito legal, assim. Eles têm muito ainda de as pessoas irem pra querer ir aonde estava o quarto dela. Tem na parte que fica tipo um museuzinho, tem muita relíquia dela, tem alguns escritos originais dela que foram preservados, tal. Isso é muito legal, assim. Foi uma experiência da hora. Então, quem quiser assistir, tem o vídeo aqui pelo Lugares que Impactam. Tem a playlist também pra achar, é facinho. Tranquilo. Muito bem, Tiago. E vamos continuar caminhando aqui. E São Francisco? Cara, São Francisco... eu não sei por que tem essa... Não sei, acho que é um milagre também. A popularidade de São Francisco de Assis aqui na América é muito grande. É incrível. Né? É incrível, né? Nós temos um rio que corta o Brasil, é o Rio São Francisco. Né? Por que chama São Francisco? Né? Porque serve aos pobres, de certa forma, né? Cortando a região mais pobre do Brasil, as regiões que eram até então as mais pobres do Brasil. Mas São Francisco é uma figura muito interessante, porque São Francisco ele alcança esse estágio, né, de intimidade com Deus muito jovem, mas ele era do exército, ele era um soldado que lutou no norte da África. Inclusive, se vocês forem às igrejas ali da região de Minas Gerais, as cidades históricas, tem uma igreja, que é a igreja de São Francisco, em Ouro Preto. Em cima da igreja existe uma cruz com 2 braços. E as pessoas acham que aquela cruz representa também isso. A ideia de uma fé dupla, mas essa cruz era usada pelos jesuítas e não pelos franciscanos. Então essa cruz, ela representa uma espada. Porque se você pegar a bainha da espada, né? Então aquela cruz de duas hastes, né? Acho que é assim que chama. Ela é, na verdade, uma espada. Porque representa, para São Francisco de Assis, quando São Francisco deixa essa vida bélica e se entrega a uma vida divina, uma vida onde ele tem que servir o outro. Porque ele volta dessas batalhas ali no norte da África e outras regiões da Europa, até porque ele está na Península Itálica ali, né? Está próximo do norte da África e fica doente. É acometido de uma doença e nessa doença ele tem em sonho, em visão, um contato com, segundo ele, Cristo, que fala para ele, reforma a minha casa, reerga a minha casa, reconstrua a minha casa. Ele não entende, ele fala, essa casa, né, a casa tá velha, o que ele está querendo me dizer? Mas, na verdade, era uma reforma dentro da própria Igreja Católica, né? Santa Teresa e São Francisco de Assis propunham uma volta a um cristianismo mais primitivo, a um cristianismo em que as coisas eram absolutamente mais simples e não, como você falou, da igreja recoberta de ouro e assim por diante. Mas São Francisco de Assis era filho de um pai comerciante também, muito rico, e nega a riqueza do pai em prol dessa luta pelos pobres, né? Para você poder servir aos que são mais pobres, seguindo o exemplo de Jesus. E aí, aqui, antes de a gente continuar, eu não sei se vale a pena, existe um livro, porque a gente está percebendo que essa experiência mística, ela se dá através de uma doença
que leva a um estágio de febre e que essa febre me leva a um estágio de alucinação. Né? Ou pelo menos de ver aquilo que eu não consegui enxergar se eu estou são. Existe um livro do Mircea Eliade chamado As Técnicas Arcaicas de Êxtase, que fala sobre as experiências xamânicas a partir do êxtase. Eu sou um historiador e eu não quero aqui falar das religiões no sentido de criticá-las. Mas será que a experiência desses santos, homens e mulheres, em contato com Deus, será que não é a mesma experiência que xamãs em toda a América tinham com Deus em seus estados de êxtase? Porque São Francisco teve também o seu êxtase e recebeu as chagas de Cristo numa dessas experiências. Porque teria sido o homem que mais atingiu a experiência de Jesus na Terra. Então ele recebe as chagas de Cristo, elas aparecem nas mãos e nos pés. Será que é porque retomou essa vida simples? O que desejava, o que essa espiritualidade desejava que ele reconstruísse dentro da igreja? E ele criou, tendo contato com pobres, com pessoas que tinham lepra, hanseníase, que era visto pela Idade Média como então no século XIII, como pessoas que são amaldiçoadas, e ele tem contato com essas pessoas, é visto como o santo protetor dos animais. Mas não que ele gostasse de animais, não, é porque ele pregava, inclusive, para os animais. Ele dizia, são criaturas de Deus e merecem escutar a palavra de Deus. São parte da criação de Deus. As orações de São Francisco são muito complexas de você analisar o irmão Sol, irmã Lua. Cara, é a mesma coisa que falam os xamãs aqui na América. Então, talvez essa conexão com esses povos da América, com o nosso povo brasileiro, seja absurdamente profunda. Porque talvez ele fale a mesma coisa. E aí, o que eu penso é que Deus se manifesta de formas distintas para cada cultura humana. Ele é uma coisa só. Porque a gente encontra tudo isso, como você falou, essas experiências, elas estão em todas as religiões. Né? Então, a experiência mística de São Francisco é profundíssima. Quer dizer, um homem que larga tudo e vive uma vida para o outro. E por isso ele é santo. Talvez todos nós sejamos, se seguirmos aquilo que este mestre disse, né? Amai-vos uns aos outros. A gente levar isso no seu mais radical elemento, é isso. É um caminho de santificação. E ele tem uma história que impacta até hoje, porque é impressionante a quantidade de livros, de documentários, pessoas que são devotas a Francisco. Será que as pessoas se reconhecem nele, Marcelo? Eu acho que há, sim, uma identidade ali que a pessoa tem. E não são só católicos, né? Não. É uma coisa que tem uma dimensão gigantesca, né? Pessoas de várias religiões. É igual a Nossa Senhora, né? Sim. Nossa Senhora, se você estudar a fundo, tem um monte de gente que leva a Nossa Senhora, mas não entra numa igreja, nunca entrou numa igreja, né, católica. Sim. Mas é devoto de Nossa Senhora. São figuras que foram além do que era o catolicismo, né? E é por conta da vida e obra, né? Vida e obra. E o exemplo que elas deixaram, que é o tal legado, né, que elas deixaram aqui no planeta. Eu vou fazer uma pergunta que é mais ou menos assim. Diante daquilo que você entende, né? A gente falou já especificamente, mais especificamente de 3. O que cada um dos 3 citados, em uma palavra assim, resume um pouco a essência daquela vida, daquela experiência, daquele legado? Me dá vontade de falar fé, mas eu tenho medo de dizer fé e não alcançar o que eu quero alcançar. É muito mais do que fé, é coerência. Porque, como eu disse, se a gente parar para refletir e levar essa experiência religiosa ao pé da letra, é um caminho de santificação. Então, o que Santa Teresa d'Ávila fez? Ela foi coerente com a fé dela. O que São Francisco de Assis fez?
este mestre chamado Jesus determina a ideia de que nós não temos que ter nada. Miséria, e a pobreza, o voto de pobreza. E isso é um caminho? Então eu vou fazer isso. Até a última instância. Então, o que eles estão sendo? Coerentes, cara. Coerentes. Eles estão sendo coerentes com aquilo que eles pregam. Então, que talvez seja a própria ideia de verdade, né? Quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a verdade que eu vou viver, então eu vou alcançar isso. Imagina um mundo inteiro. Lógico que eu não estou sendo aqui romântico, tonto. Mas você imagina um mundo inteiro... Você falou que gosta tanto do Natal. Eu vi você aqui antes do programa falando. Porque eu não sei se é assim que você vê. Mas o Natal é uma chance de retomar a uma união fraterna. Ah, mas não é possível. Mas é claro que é possível. Lógico que é possível. Como que não é? Sim. Lógico que é possível. Ah, não é? Não dá. O mundo... É ser romântico? Não, não é não. Então, acho que coerência, Marcelo. Eu enxergo como dessa forma. Coerência. Muito bem. E Guadalupe? Ah, essa... essa eu gosto muito porque eu estive lá com você. Lá no México. Nossa Senhora de Guadalupe é uma... Inclusive, quem está em casa, busque a imagem de Guadalupe, a imagem oficial de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma das imagens... É um dos maiores mistérios... Sim. Da humanidade, cara. Sim, não, total. Como é que aquilo foi produzido? Eu confesso que quando eu fui para o México, eu não conhecia a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Conhecia por cima. Não tinha nenhuma relação com ela. Via a imagem, né? Porque é uma mulher... Ela está em cima de uma lua crescente, né? Embaixo, é a Nossa Senhora, é a mãe de Cristo. Com as mãos em forma de oração... E um manto tem vários significados, a gente pode até depois falar disso. Mas quando eu entrei na igreja, eu acho que é muito parecido com Nossa Senhora Aparecida. Eu nunca fui também a Nossa Senhora... Porque tem lá a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não tem? Sim, Original. A figura, né? De barro. Né? De tal. barro, E a gente foi, e quando a gente passa numa espécie de uma esteira e fica aquele manto do Juan Diego lá, que era o indígena, na parede, e a gente passa por ali, eu comecei a chorar. É lógico que a minha experiência não vale como experiência para todos. Mas por que eu comecei a chorar? Porque eu estou vendo como historiador um movimento social de pessoas que têm fé. Tipo, não. Mas o que aconteceu ali que me deu vontade de chorar? Me senti um negócio de tremer, de ter tremedeiras assim. E comecei a chorar. E eu olhei para a cara do Marcelo e falei, o que está acontecendo aqui? O Marcelo é muito mais devoto em relação a isso, em Guadalupe. Inclusive o dia que a gente está gravando... Posso falar? Pode. Vai sair bem mais pra frente, mas pode falar. Nós estamos gravando o Marcelo que me falou aqui antes, que é um dia antes de Nossa Senhora Guadalupe, né? Que inclusive é uma coincidência que não deve ser tão coincidência, mas várias aparições de Nossa Senhora foram no dia 12. Várias aparições. A própria Nossa Senhora... 12 ou 17, depende, porque a Aparecida, o dia dela é 12, a gente comemora no dia 12, mas dizem que a aparição dela foi 17, foi 17 de outubro de 1717, ou seja, 17. Mas é sempre ou 12 ou 17, é sempre uma data assim, é uma coincidência. Então, difícil dizer se é ou não, né? E a história de Guadalupe é muito maluco, porque... É uma história muito maluca, porque... A igreja de Nossa Senhora Guadalupe, ela está numa colina cheia de pedras, né? Ali é uma região muito seca, de pedra. E, segundo a história, esse indígena chamado Juan Diego, ou Dom Juan, como eles chamam, né? Ele estava andando e o cara, o originário, ele usa como se fosse um manto de agave. Agave é a planta que se faz tequila, né? Mas eles usam o agave como fibra de tecido. Sim. E ele é muito simples, ele é muito... É meio frágil, ele né? É frágil, um tecido muito frágil. Usava como... Não é uma capa, né? Mas é para se cobrir quase e para carregar poncho, coisa. Né? Um poncho, né? E ele enxerga no alto desse monte uma luz, vai lá atrás, chega lá, ele tem a visão dessa figura que pede para ele colher rosas. Ele fala, mas não tem rosa aqui, porque aqui é cheio de pedra. Não, vai até ali, você vai ver uma roseira, você vai pegar essas rosas e vai levar para o bispo.
Ele colocou, igual criança que rouba a mexerica, que enfia na camiseta assim, ele pegou aquelas rosas, colocou nesse manto e levou até o bispo. E falou, olha, mandaram entregar para você, e quando ele abaixa essas rosas para entregar essas rosas, aquela imagem que vocês devem estar vendo aí em casa de Nossa Senhora Guadalupe, ela estaria bordada, porque não é bordada a palavra, ela estaria quase pintada, tintura, né? Gravada, né? Gravada, acho que é a melhor palavra. Nesse manto. É um manto que está hoje lá na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Ele está lá num vidro blindado, fechado. Sim. Mas e aí é um milagre, porque aí eles se ajoelham, tem toda uma história, né? Que aquilo foi um milagre. Sim. Aí a pergunta como é que aquilo foi gravado ali? Que eu acho que é o maior mistério de Guadalupe é a sua própria imagem, Porque parece que já disseram que aquilo tinha que ser gravado com laser, mas o laser queimaria o agave. Exatamente, e a tecnologia para aquilo não existia. Não existia. Já fizeram um teste e falaram que esse tecido que eles faziam não duraria nem 100 anos. E tá assim, lá. conservado 100 anos. Sem conservação seria tipo, sei lá, iria se desfazer, um né? ano. E o que é mais bizarro ainda é que teve um ataque, uma pessoa jogou ácido no tecido e o tecido não foi destruído. Ou seja, é mais bizarro ainda, porque não faz tanto tempo assim que teve esse ataque que jogaram ácido, não estava coberto e o tecido não foi destruído. Aquele manto de Guadalupe, aquele manto que vocês devem estar vendo em casa, o manto de Guadalupe, ele tem várias estrelas, mas elas não estão colocadas ali de forma aleatória. Sim. É exatamente as constelações que estavam, No acho que é céu. 1531, se eu não me engano, é a mesma constelação que estava no céu naquela data, naquele momento, são aquelas estrelas. Existe todo um mistério sobre os olhos de Guadalupe, né? Que eles começaram a aumentar esses olhos e perceberam que, igual eu te olho aqui, eu tô te olhando. Se você olhar gera um olho, reflexo, gera né? um reflexo, né? E existe um reflexo dentro do olho dessa que mostra duas figura. cenas. Exatamente. E é muito louco isso. É muito louco. E assim, aí foram vários estudos que foram feitos depois, encontraram até uma música, né? Uma melodia dentro do manto que falam que a música, É o hino a voz de Guadalupe. Maria, se você colocar aí o hino de Guadalupe, você acha. É muito bonito. Que é muito bonito, que é com órgão, né? De igreja. E com uma voz feminina no fundo, tá? É muito louca a imagem de Guadalupe. E esse contato com esses indígenas aqui da América Latina, Sim. né? E existem várias simbologias indígenas, as estrelas, a lua, né? A representação de deusas que eram aqui da América pré-colombiana. E como é que eu não consigo enxergar só como um programa que discute isso. Eu não consigo entender que isso simplesmente é uma estratégia da Igreja Católica para converter indígena. Sei. Não, a Igreja Católica usou isso. Não, será que isso não corresponde a algo maior do que isso? De comunicação? Eu não estou querendo dizer aqui que esses deuses da América pré-colômbia são inferiores. Não, mas é a mesma coisa. Talvez seja essa uma dos elementos de compreensão. Sim. Né? Então a gente falou aqui de 4 figuras muito diferentes, né? Mas eu acho que muito significativas, né? Em seus estados, em sua coerência e em como é que eles conseguiram chegar até Deus, né, cara? Que busca essa do ser humano em direção a esse Deus, né? É uma busca mística, é uma busca desse Deus interior, de enxergar Deus a partir de si. É uma busca mística. Isso é importantíssimo. Bem, eu quero, inclusive, aproveitar, né, a temática e pedir para vocês fazerem o seguinte, colaborar com a gente. De qual maneira? Nós falamos aqui especificamente de 4 grandes seres humanos que um dia pisaram nesse planeta. O legal depois, mais para frente, é a gente fazer um programa para cada um, né, que explore todo esse cenário. Mas eu vou pedir e vou fazer uma proposta. Que cada um de vocês que aqui estão nos assistindo, acompanhando o programa, deixa aqui seus comentários, porque tem gente que talvez tenha uma relação muito profunda com São Francisco, ou Joana d'Arc, ou conhece uma curiosidade, algo bem interessante sobre esses seres humanos, e seria legal vocês deixarem isso aqui nos comentários. Fala, em relação a Santa Teresa d'Ávila, é bem legal eu colaborar ou citar tais questões que eu já vi, que eu já estudei, que eu já senti,
para a gente poder enriquecer mais essas histórias tão magníficas, né? E que são tão exemplares e tão inspiradoras para toda a humanidade. Independente de religião, independente de fé, né, específica ali, mas seria legal que vocês colaborassem com o 1818 no sentido de comentar sobre esses personagens que a gente propôs aqui hoje, né? O Thiago veio aqui nos agraciar com essas informações, com essas falas, né? Que eu acho que é tão significativa para hoje e para sempre, né? Porque ela, além de nos fazer pensar muito, ela também traz motivações, né? Para que a gente possa ser mais perseverante, mais coerente, pensar a questão do legado, né? O que nós vamos deixar, os exemplos que a gente vai deixar. Então, eu acho que é muito legal vocês compartilharem isso conosco também. Né? Marcelo, você falando agora, eu estava refletindo sobre uma coisa. Eu assisto todos os 18 e os episódios, eu assisto todos. Eu gosto muito de assistir. É assim que a gente gosta. Eu deixo lá o meu iPad lá tocando, né? Eu assisto pelo YouTube. E enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, eu escuto, né? E se a gente parar para pensar, o que essas pessoas que vêm aqui falar... às vezes eu estou em casa, eu fico querendo falar com as pessoas que estão aqui. Eu queria estar para perguntar coisas para eles, sabe? É interessante que essas pessoas, elas buscam Deus em infinitas nomenclaturas, né? E de formas absolutamente diferentes, né? Porque já veio aqui pais de santo, mãe de santo, evangélicos, já veio xamãs, acho que já veio... Cara, veio aqui todo mundo, islâmicos, né? Cara, veio todo mundo aqui, cara. E é engraçado porque que tipo de necessidade todas essas pessoas... O que essas pessoas têm em comum de necessidade de buscar isso? Né? De buscar essa experiência com Deus. Que são experiências místicas, são vias para chegar até Ele de maneiras completamente diferentes. Né? Vocês, na verdade... dar espaço para essas pessoas falarem, isso eu acho que é divino também, né? Eu acho que acaba atingindo muita gente e parabéns para vocês, assim. Legal. Bom, então, infelizmente, já indo para o final do programa de hoje, eu acho importante, como a Ana disse, né? Já tem um episódio completo onde você conta a sua história, as suas buscas, enfim. E lá você já respondeu Deus e tempo. Né? Uhum. Mas eu acho que uma mensagem... A mensagem acho justo. É importante hoje, né? Então é isso, vamos para a mensagem. Aquilo que você acha muito importante falar para todas as pessoas, para os nossos amigos e amigas aqui do 1818. E que eu creio que você tem muito para dizer aí para as pessoas. Bom, é muita responsabilidade. Eu acho que as pessoas, elas não precisam de alguém especial para atingir e chegar até Deus. A experiência com Deus, talvez ela seja uma experiência mais simples, e eu acredito que a única necessidade seja a verdade. Não a verdade institucionalizada, mas a verdade de si. Parece besta o que eu vou falar. Essa semana eu estava assistindo aquele filme O Todo-Poderoso, que é com o Jim Carrey e o Morgan Freeman, né? Que faz Deus e que ele dá como é que ele chama? O Jim Carrey a possibilidade de ser Deus. E no final do filme, ele fala, mas eu não sei rezar, não sei fazer nenhuma oração. E o Deus fala para ele, mas qual é o seu verdadeiro desejo? Tirando todas as coisas do mundo, ter uma Ferrari, ter uma casa, um negócio. Tirando isso, falar, eu quero amar, eu quero que a pessoa que eu amo seja livre. É a mulher que eu mais amo na minha vida, que essa mulher, ela seja livre para ser feliz também. E ele fala isso com profundidade, e Deus fala, isso é uma oração. O Morgan Freeman, né? Isso é uma oração.
E aquilo ali, de certa forma, corrobora com o que a gente está falando aqui. As pessoas, eu percebo muito que elas são muito perdidas e buscando um Deus mirabolante. Buscando uma figura de Deus que preencha algo dentro de si, de uma experiência lisérgica, de uma experiência que transcende a realidade. Quando, na verdade, talvez, e eu não posso afirmar, seja muito mais simples do que isso. Parece clichê, mas estamos os três vivos aqui, não estamos? Né? Então, estou podendo falar, não estou? Talvez Deus fale assim, eu peço alguma coisa para ele, talvez Deus fale, Tiago, você tem perna, né, meu cara? Você tem braço, você tem saúde. Então, esse Deus talvez já fale conosco muito. E ele está nas coisas mais simples. Levante uma pedra e eu estarei lá. Muito bem. Vamos finalizar mais um 1818, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Obrigado, né, por acreditar nesse projeto, por assistir sempre. Eu assisto todos. Comentar, né? Eu comento e também. falar sobre o projeto, isso é muito legal. Indicar também, né? Você sempre está indicando o nosso programa. E muito obrigado, Tiago, pela sua presença. Eu que agradeço vocês. E vamos agradecer também a Lute Benedetta, né? Que é uma empresa que trabalha com velas aromáticas de ótima qualidade, como também a Bacarin English School e a Noesis, que é uma empresa de psicólogos que traz, né, todo um aporte emocional aí para brasileiros que moram fora do país e que, obviamente, precisam de um apoio. Mais uma vez, eu quero agradecer você, né, de forma muito especial, que acompanha o nosso projeto, que está sempre ao nosso lado, divulgando o nosso podcast e, sem dúvida nenhuma, compartilhando muito esse nosso projeto. Eu vou pedir também, para quem é novo e está chegando hoje aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar os seus comentários e o like. E mais uma coisa, nós temos muita gente no canal, né? E eu vou pedir para vocês nos ajudar a divulgar mais nas redes sociais, né? No Facebook, compartilhar aqui os nossos episódios, os nossos recortes, os nossos shorts, compartilhar no WhatsApp. É muito importante esse apoio, porque a gente sabe que tem muita gente que assiste, né, e acaba esquecendo de compartilhar e gosta muito do programa. Então vai ser muito legal se vocês puderem nos ajudar nesse sentido também, né? Porque a luta aqui, como a Ana já disse, né, em outros vídeos, eu também, a luta aqui na internet, aqui no YouTube, ela muitas vezes é até inglória, né? Principalmente quando você produz um conteúdo que envolve muito respeito, qualidade de conteúdo, respeito com o convidado, e um discurso que leva amor universal, né? As pessoas, muitas vezes, elas querem criar polêmica, querem criar constrangimento para poder ter clique, né? Isso não acreditamos e não é parte daquilo que nós lutamos aqui nesse espaço que é a internet. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que aqui estão. Eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. E, claro, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert.